Queridos, que Deus possa abençoar todos, pastor Fernando falando no nome de Jesus. Lembrando que nesse domingo agora, dia 20 de dezembro, nós teremos o nosso Natal na graça de Deus. Será muito especial, se prepare. Você vai entender qual o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para você. Você quer saber qual é? Esteja conosco nesse domingo. Eu vim trazer essa mensagem, não esquecendo que o culto de domingo é 8 da manhã. Presta atenção, 8 da manhã, 10 horas e 20 minutos e depois às 18 horas. Deus abençoe. Eu queria trazer essa mensagem aqui de 1 Samuel capítulo 30, uma palavra que eu gosto muito. Eu não vou ler o texto, mas eu vou lendo e vou explicando, vou parando e vou explicando, para que o áudio não fique muito extenso. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. Quando nós olhamos Ziclag, você vai pensar, por exemplo, um dia de trabalho, um dia cansativo, que você já chega pensando em tomar aquele banho, você já chega pensando em descansar, dar aquela relaxada, chegar em casa. E quando você chega, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, acabou a água, acabou a luz. Então assim, quando Davi chega em casa, ele percebe toda a sua casa ali em ruína. De longe já deve ter avistado a condição da fumaça, porque a Bíblia diz que eles tacaram fogo ali. O desespero já deve ter tomado conta de alguns, aumentando o passo, aquela condição de adrenalina no coração, e eles se colocam. Quando eles chegam em Ziclag, a Bíblia diz que Ziclag ela estava destruída. No versículo 2 diz: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. O que pode representar Ziclag na tua vida hoje? O momento que você está passando, aquilo que era para ser paz, está sendo de guerra. Aquilo que era para ser alegria, está sendo um momento de tristeza. Assim foi como Davi, e tem sido com muitas pessoas hoje. Só que a Bíblia ela vai nos levar muito mais. Quando nós observamos no versículo 2 e 3, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativas. Isso aqui é importante. Eles não conseguiram ferir Davi, mas ferindo alguém da família, alguma pessoa da família conseguiria ferir Davi. Assim não é diferente hoje. Por isso que eu preciso estar diante de Deus, clamando ao Senhor, para que Deus venha cercar a minha casa. Oração na presença de Jesus, para que Deus venha cercar a minha família. Eles não conseguiam ferir diretamente Davi. Davi era um homem de guerra, soldados de Davi também. Mas conseguiram ali por aqueles que estavam desguarnecidos. Isso é importante. Por isso que nós temos que buscar de Deus a cada dia: Senhor, coloca os teus anjos, cerca a minha casa, Deus cerca a minha família, coloca o teu poder sobre eles, no nome de Jesus. No versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram. Você vai entender algum dos motivos por que também depois. Até que neles não houve mais forças para chorar. O choro é uma condição humana. Choramos por tristeza, choramos por arrependimento, choramos por alegria, muitas vezes por um momento de dor, diante de situações que nos cercam. Mas a condição há um momento que nós temos que, vou usar essa frase, engolir o choro, buscar forças em Deus. Às vezes uma circunstância cercou a tua vida de dor, de sofrimento, de tristeza, mas existe um Deus que vai nos fortalecendo. Eu não posso permanecer e continuar chorando. Não, eu preciso do Senhor. Clamar diante de Deus para que Deus possa enxugar as lágrimas. Mas muito mais. No versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Todavia se esforçou Davi no Senhor, seu Deus.
é certeza que diante de algumas situações, apedrejamento virão de algumas pessoas. Pessoas às vezes levadas ali pelo desespero, ou até pela maldade, às vezes vai apedrejar. Eu não sei se foram todos, mas sempre haverá aqueles que vai nos estender as mãos. Porque ali a família de Davi também estava sendo levada cativa. Sempre haverá aqueles que vai nos ajudar, seja na condição de oração, seja em uma palavra. Por isso que nós temos que continuar, não podemos de forma alguma, de maneira alguma, retroceder. Mas no versículo 7 e 8, a Bíblia diz assim: e Davi disse a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui a éfode. E trouxe a éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertará. A éfode foi trazida a Davi, foi colocada diante de Davi. A Bíblia diz que Davi vai buscar a direção do Senhor. Davi vai se colocar diante de Deus e buscar a direção do Senhor. Mesmo feridos, machucados, nós temos que clamar aos céus, porque do Senhor vem a resposta, porque do Senhor vem a mudança. E o Senhor dá a resposta. A Bíblia diz no versículo 8: então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor diz: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E a Bíblia nos mostra que Davi assim o fez. Quando Davi ele sai na direção do Senhor, ele encontra, vou aqui resumir, ele encontra um rapaz, um servo egípcio, que o seu senhor amalequita havia deixado. Davi pergunta para ele se ele sabia aonde esses amalequitas estavam, e esse servo leva Davi aonde eles estavam. E quando eles chegam lá, a Bíblia nos mostra que desde o nascer do sol até o pôr do sol, Davi batalhou em prol de toda a sua casa. E tudo aquilo que os amalequitas haviam levado, Davi trouxe de volta. Irmãos, aquilo que nós amamos, nós batalhamos, seja fisicamente ou espiritualmente. Não deve ser diferente. Por isso é importante nós entendermos a condição desse texto. Mas quando nós voltamos um pouco na Bíblia, 1 Samuel capítulo 27, no versículo 1 ao versículo 6, então Davi se levantou e passou com 600 homens com que ele estava, Aquis filho de Maoque, rei de Gate, e Davi ficou com Aquis em Gate, e seus homens, a cada um com a sua casa, e Davi com ambas suas mulheres, Ainoá, a Jezerita, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita, e sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: se tem achado graças aos teus olhos, dai-me lugar na cidade, na terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número, os dias de Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Eu deixei um versículo, eu pulei um versículo de propósito. Quando nós lemos o versículo 1, disse porém Davi no seu coração, 1 Samuel 27, 1. Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. O coração dele está duvidando. Nós vimos essa mensagem alguns dias atrás. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. E exatamente aconteceu. Só que quando nós olhamos o texto, eu não vejo Davi buscando direção de Deus. Se era a vontade do Senhor que Davi fosse a Ziclag. Porque 1 Samuel capítulo 23, no versículo 14, a Bíblia diz que todos os dias Saul buscava Davi, porém Deus não entregou na sua mão. Deus estava guardando ele de tudo aquilo. Por isso que nós não podemos tomar decisões segundo a circunstância ou momento. Quando nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 2,
Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Eu não vou julgar Davi, se Davi foi precipitado em relação das suas ações. Mas o sair de onde ele estava, ir para Ziclag, gerou sobre a vida dele muitas circunstâncias que poderia ter sido evitado. Por isso, toda direção que você tomar, seja debaixo de oração. Meu Deus, eu quero orar agora pedindo a Ti, que não nos deixe tomar direções segundo circunstância, segundo o momento, segundo a situação, mas que todas as decisões, direções que venhamos tomar, esteja debaixo da Tua vontade, Senhor, esteja debaixo do Teu querer. Queremos ser guiados e conduzidos pelo Senhor, ó Espírito de Deus. Eu peço a Ti, ó Pai, porque quantos estão vivendo Ziclag nesse momento, o momento de dor, o momento de choro, de sofrimento, situações que cercaram essa vida, mas Tu és o Deus Espírito Santo, peço a Ti, consola cada coração, reanima cada vida, dê forças para que o Teu povo possa caminhar, dê forças para que os Teus filhos possam continuar. Meu Deus, se há por trás disso uma ação ou qualquer ação do inferno, que pelo nome de Jesus que caia por terra, que o Teu poder, ó Deus, venha a seguir, venha alcançar a cada vida. Eu coloco essas vidas no Teu altar, e da mesma forma que o Senhor colocou em Davi essa disposição para batalhar, coloca no coração dessa pessoa que está aí caída, prostrada, esse que está doente, que está enfermo, que está desenganado, precisando de um verdadeiro milagre. Eu coloco a Tua bênção sobre a tua vida, que no nome de Jesus esse levante do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço a Ti, em nome de Jesus, amém e amém.